E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu estou aqui para reagir e analisar o comeback da Yuasa com seu segundo single álbum, denominado Guilty Pleasure. Estou bem ansioso, são 3 faixas, uma title com videoclipe, mais a música FOMO e Bless You. Estou bem ansioso. É isso, eu não sei que expectativa pôr dentro desse projeto. Se vai ser muito riuaça, se vai ter uma sonoridade diferente. Porém, estamos aqui preparados e de cabeça aberta para ouvir. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos lá. A caixa é de Madagascar. Interpretação, né? É sobre isso. Essa roupa me lembra muito um dos últimos videoclipes que ela lançou. Me lembrou muito essa roupa que ela tá em Maria. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Não sei se tem uma imagem melhor dessa. Que ela tava numa coisa de... Essa aqui é a mesma roupa. É a mesma roupa. É a mesma roupa que Maria. Ela tá com a mesma roupa que Maria. A continuação lírica. Se tem uma coesão lírica e visual, temos a roupa de Maria aqui. Como se fosse essa fosse a continuação de Maria. Ah, porque é a porta, né? É a porta do final de Maria. É como se fosse uma transição. Maria pra Riuaça, será? Bom, já tinha ouvido essa sample, né? Que Rainbow divulgou. Pera aí. Ela tá linda. Essas cores. Essa cor sempre presente. Meu Deus. A letra, cara. Deus te abençoe, mano, mana. Eu te dou misericórdia. Caralho. Meu Deus. Acho que tal. É Guilty Pleasure. Ah, tá. Aqui são filmes, né? Falando I'm a bitch. Adorei. Cara, olha esses visuais desse videoclipe. Tá muito bonito. Tá bem diferente também, porque se a gente for observar, a Riuaça, tanto por mais que Maria tenha o videoclipe seja um pouco dark assim, ela sempre trazia umas paletas de cores mais puxadas pro azul, sabe? Agora ela tá mais pro vermelho, pro laranja assim, sabe? Tá bem diferente. Momô, né? Cara, ela tá parecendo que tá em Ai aqui. Tipo, tá igualzinho em Aya. Esse negócio da cabeça me lembrou muito Aya. Que ela tá. Tá ali. God. Ó que legal, tá tudo ao contrário aqui e no espelho que aparece o verdadeiro significado, sabe? Como se você tivesse que olhar dentro de si mesmo pra ver a verdade. That's my rule, essa é a minha regra. Aí tem God, tem
Savage, do Aespa. A Trina é um plot twist aqui. O que mais que podemos identificar aqui? Vamos ver. Fala realmente real sobre Guilty Pleasure, assim, foi bem certeiro o nome do single álbum, porque ela tá falando sobre isso aqui. Cadê? God, Tell Me I'm Crazy, Beauty. Várias críticas, né? E é foda, porque a mídia trata a Ryoasa de uma forma que realmente o que ela gosta de fazer se torna uma culpa pra ela, né? Porque a sociedade impõe tanto que isso é errado, que isso, de certa forma, acaba se tornando um prazer culposo pra ela, né? Porque ela fica se questionando se o que ela tá sendo, quem ela é como pessoa, é alguém é, que faz coisas erradas ou não com suas atitudes. Seja, enfim, qualquer tipo de atitude que a mídia pondera em cima dela, né? Uou! Uou! Oh my fucking god! Muito diferente. Caramba, que lindo. Eu estou frustrada. Eu quero respirar sem sutiã. Eu nunca vou esquecer o vídeo que perguntam isso pra ela. E todas do Mamamoo ficam com cara de cu. Nossa, foi muito direto e foi muita coragem, né? Foi quando a Ryoasa tava no aeroporto sem sutiã, né? Ó, Ryoasa Airport Controversy. Que aqui ela tava sem sutiã. E todo mundo, tipo, nem dá pra saber. Eu só sei porque, né? Tipo, teve toda a treta e tudo mais, mas eu nem ia saber. A mina tá se sentindo à vontade aí. É sobre, né, gente? Tipo, o que querem ponderar em cima do sutiã da menina? Foi aqui nessa entrevista que cobraram ela. Foi no comeback com o Hip. Foda, né? Foda. Olha aqui, ó, a mídia coreana censurou ela. Ei, internet, vamos lá. Censurou. Não vai carregar. Enfim, censuraram ela aqui. E ela já tinha criticado isso em Hip. Já tinha criticado isso em Hip. Aqui, ó. Porque já tinha dado uma bafafá, mas ainda ficaram pegando na ferida dela, né? Mas ao contrário que em Hip foi indiretamente, como ela falou, aqui ela tá falando, eu tô frustrada, eu quero respirar sem sutiã. Que é um prazer culposo também. Poxa, agora eu não posso fazer o que eu gosto, que eu vou me sentir culpada pela sociedade. Tipo. Cara, eu adorei a música. Ei. Linda demais. Uou. Ó as cobras. Cobra de Maria. Trocaram de cor, hein? Essa aqui é de Maria.
Né, ó. Essa aqui. Cadê? É. Essa, né? É. Uou! Vou até voltar aqui. Vamos dar uma pausa aqui de novo. Uou! Uou! Aqui na Tidal, a Hiwasa queria mostrar um lado melhor dela. Dessa vez se comparando a Maria, né? Como a gente pode perceber até no início, as cobras eram coloridas. Era uma coisa mais vibrante. Que é a Hiwasa, né? Então, é uma continuação de Maria, mas agora é como se fosse a Hiwasa, sabe? Então, show, cheia de críticas às músicas, cheia de metáforas, né? Ela faz referência a várias críticas que a indústria, paparazzis, enfim, colocaram em cima dela. Que show. Quando começa a ser muito invasivo, deixa de ser um trabalho, né? Tipo, as pessoas falam, não, mas é um trabalho, depende. Tipo, trabalho é trabalho, mano. Tipo, e na letra dessa música, justamente isso. É sobre ela ser criticada por aquilo por fazer as coisas que ela gosta, sabe? Acham que tudo que ela faz é errado e aí ela se sente culpada por isso, que causa muito com o título do álbum, né, que é Guilty Pleasure. É bem interessante, assim, porque é muito real, né? Às vezes o que a gente faz incomoda as outras pessoas e não nós mesmos, e aí elas caem em cima da gente e a gente fica, ué, eu tô fazendo alguma coisa errada? Vamos ouvir FOMO agora. Uh, já me lembrou um pouco. Já me lembrou um pouco Bruno Mars essa faixa. Nossa, boa demais. Aqui ela já tá falando o quê? Que toda vez ela tem que se manter firme e forte com um sorriso na cara, né? Tipo, é ela por ela mesma. Nossa, uma vibe bem R&B característico aqui, hein? E que ela não tá procurando por amor, por mais que a pessoa que ela esteja cantando, né? Pro lírico que ela tá se referindo, tenha ela nas mãos. E que ela não tá viva nem um pouquinho. Mas ela sempre estará lá. E mudou completamente a faixa. Interessante essa transição. Não tenha medo do tubarão, eu vou te defender. Aqui também é um sentimento culposo, como a gente pode perceber. Porque ao mesmo tempo que o cara tem ela em mãos, ela não quer, tipo, quer ficar com ele, sabe? Tipo, mas ela fala que protegeria ele, mas ela não quer ter nada sério com ele. Então também pode ser referido a um prazer culposo, sabe? Tipo, ah, eu gosto de você, mas eu não quero ter nada com você. Sabe? Tipo, eu gosto de você, mas eu não quero ter nada com você. Cara, a voz da Hiwasa tá perfeita nessa faixa.
Adorei já ela também. Nossa, a impostação dela vindo bem baixinho. Ela soltando as notas em tons bem baixos. Muito show. Ela tá falando. Ela tá dentro de um relacionamento, creio eu aqui. Mas esse relacionamento tá nem um pouco saudável. Porque o olho que ela tá se referindo tá tendo uns comportamentos muito legais. E tá mentindo pra ela também. Violãozinho. E que ela escolhe ela. Ó. Eu estou te deixando agora bem de longe. E tudo é como uma mentira, desaparecendo. Porém, Deus te abençoe. Eu te abençoo. Ai. I know my mind. Vocais. Agora me traga de volta, eu quero meu amor. Legal que esse Bring Me Back Out pode ser uma continuação de FOMO, que ela falava que tava morta, né? Tipo, não morta, mas no sentido de sentimentos, talvez, sabe? Dela não se amar. Mas ela escolhe ela. Mas aqui também, tipo, ela fala que da mesma forma que ela odeia essa pessoa, ela ama essa pessoa. Dá pra perceber pela letra essa dualidade, sabe? Uma hora ela fala, não, eu vou embora, outra hora, meu Deus, sabe? É foda isso. Tipo, ela realmente gosta muito dessa pessoa, mas ela também a odeia muito, mas ela prefere sofrer sozinha, dentro do coração dela, sabe? E tipo, é aquele sentido de tipo, é até um pouco de FOMO. Em FOMO ela falou assim, eu gosto de você, mas não quero estar com você, e aqui é o contrário de FOMO, é tipo, eu te odeio, mas eu desejo o melhor pra você também, sabe? Legal. Eu gostei das 3 faixas, pra ser bem sincero. E é uma ótima maneira de se encerrar o álbum. A gente pode perceber que o que a gente aprendeu desse segundo mini álbum, ele é uma mensagem de conforto e coragem vindo da Yuasa, de todas as experiências que ela teve, né, e tudo que ela teve que passar. Seja com a mídia, ou seja em uma relação com as outras pessoas, né, porque a gente vive em sociedade, então as relações é tipo, a gente não vive sem as relações, né, independente se fazem bem ou mal pra nós. E o Guilty Pleasure como um todo, ele mantém essa mensagem firme e forte, que quanto mais você fica obcecado por alguma coisa, pela perfeição, seja no amor, seja, sei lá, em quem você é como pessoa, quando você tá formando seu caráter, maiores são as chances de você se sentir sozinho e triste no final. Que foi muito que a Yuasa disse agora em Bless You, em FOMO, até mesmo na Tyro também. Acho que todas as 3 faixas a gente pode identificar esses elementos predominantes, né? No sentido de obter a perfeição, né?
em Blessio com relação a ela não querer desabafar com essa pessoa e aí ela mesmo, tipo, se sentir vazia no final. A mesma coisa em FOMO, como também na Tyron, né? Tá bem legal esse mini álbum, acho que a Ryoa se entregou, porém eu queria um full álbum. Mas tudo bem, a gente vive de migalhas e é sobre isso. Falando um pouco da sonoridade do álbum, é predominante o R&B Trap, algo que a Ryoasa já costumava fazer. É bem a cara da Ryoasa, os elementos, sabe? A sonoridade não tem algo que destoa tanto assim. Obviamente tem elementos que destoam, mas sempre sendo Ryoasa, sabe? A essência dela tá ali, todo mundo pode observar isso. E é sobre isso. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!